Fala pessoal, palpites aí do dia 12/2. A gente já começa aqui com o Liga dos Campeões, que tá pegando fogo. Então vamos lá para Bruges e Atalanta. Os times têm as mesmas cores, né? Azul e preto. Mas vamos no que interessa, né? Os últimos jogos aí do Bruges. Vamos carregar aqui a página. O Bruges, ó, ganhou de 1-0. Os outros jogos têm saído gols, mas o Bruges não tem vencido. O Bruges em casa, ele venceu alguns jogos. Empate 0-0 aqui com o Juventus, na Liga dos Campeões, né? E mais um empate aqui de 1-1. Mas tem sido jogos com gols. Aqui contra o Juventus foi um jogo mais seguro por parte da equipe belga, né? Agora a gente vai para aqui para analisar a Atalanta. A Atalanta nos últimos jogos tem a derrota aqui para o Bolonha. Jogo de Copa, né? Jogo de Copa a gente acaba não levando muito em consideração. 2 empates aqui com gols, vitória com gols. E essa última vitória aqui contra o Verona com gols também. A Atalanta é uma equipe muito ofensiva, nos últimos anos tem provado isso, né? Tem se mostrado isso, a ofensividade da Atalanta. E o Bruges também, dentro de casa, ele costuma ser ofensivo, apesar desse 0-0 contra a Juventus. Um jogo sugestivo para gols, para mais de 1,5. Se tratando também de um mata-mata da Champions, não adianta querer se preservar, ainda mais jogando em casa. Sabendo que tem jogo de volta, é um campeonato muito importante. Então chama a atenção nesse jogo aqui, pela parte ofensiva das duas equipes, a opção de gols. Então aqui, ó, mais de 1,5 gols está pagando até legal, 1,30 pelo o jogo ofensivo que faz a Atalanta. A Atalanta, se jogar de forma ofensiva, também vai gerar muito espaço para o Bruges. Então isso é muito importante para um jogo que é a característica de gols, né? Não só o time atacar, mas também deixar exposto para o contra-ataque. Então, para esse jogo, a gente vai aqui no mais de 1,5 gols. Bruges e Atalanta. Agora vamos para o jogo aqui do Celtic e Bayern. É um jogo interessante. O Celtic é um time bom dentro dos jogos do Campeonato Escocês. O Bayern a gente não precisa provar nada, né? O Bayern é um excelente time, ataque muito poderoso. O Celtic, ele vem dessa sequência aí muito boa, né? Perdeu aqui o jogo para Aston Villa 4-2, foi fora de casa pela Liga dos Campeões. Os outros jogos ele tem vencido e tem feito bastante gols, é uma característica do Celtic, marcar bastante. O Bayern também, por característica, bastante gols nos últimos jogos e também com vitórias seguidas. Dentro de um cenário desse, a gente vê uma opção muito boa para gols nesse jogo. A gente vê que o margem meio está até pagando pouco, 1,13. Mas é uma característica muito boa para gol nesse jogo. Mas eu também gosto da característica de qual? Do Bayern vencendo. O Bayern, apesar de ser fora de casa, o Celtic tem um retrospecto bom em casa, mas o Bayern é muito superior ao Celtic. Não tem como a gente comparar a Liga Escocesa com a Liga Alemã, né? Apesar de ter bons jogadores do Celtic, é muito sugestivo essa vitória do Bayern aqui. Então, para esse confronto, a gente vai vitória do Bayern fora de casa. O Bayern vai vencer fora de casa o Celtic. Jogo interessante. No ao vivo vai ser mais interessante ainda, mas como pré-análise a gente vai para esse jogo aí, para fora tá vencendo. E a Liga dos Campeões não para, é só jogão em cima de jogão. E tem agora Feyenoord e Milan. Bom jogo, característica ofensiva das equipes. O Milan está com um contra-ataque muito rápido, jogadores velozes para ligação de contra-ataque. O Feyenoord jogando em casa é uma equipe bem ofensiva, uma equipe que busca o gol o tempo todo. E também o que acontece com o Feyenoord? Deixa muito espaço. Tomou muito gol. Aqui fez contra o Bayern, até ganhou de 3-0. Aqui também 3-0. Mas ele faz muito gol e toma muito gol. Então, quando ele pega um adversário que não tem tanto poder ofensivo assim, ele consegue dominar. Mas quando o adversário que tem o poder ofensivo, ele acaba tomando muito contra-ataque. O Milan também, ó, jogos para gols. Se eu pegar os últimos jogos do Milan, todos aqui mais de 1,5 gols. E muitos aqui ambas marcam também, né? Então é um palpite bem interessante para esse jogo.
Na questão de gols, né? A gente vai ver aqui como que tá essas odds aqui para 1,5 nesse jogo. As odds aqui para favorito estão bem equilibradas, né? A gente vê que é um jogo, uma partida equilibrada. Mas aqui para gols, vou esperar carregar a página aqui, acho que tem uma travadinha aqui. Ih, travou aqui, galera. Vou voltar aqui. Demorando a carregar aqui a página. Agora foi aqui. Para gols a 1,22. Tá pagando legal, 1,5. Pro que é o jogo. Foi que recarregou. Ai, ai, ai. Vamos lá. 1,22 para 1,5. 2,5, 1,67. 2,5 acho que tá muito alto. Tá forçando. Forçaria muito a gente entrar no 2,5. 1,5 tá legal para esse jogo. Então, uma sugestão de aposta para Feyenoord e Milan. Mais de 1,5 gols na partida. Como eu falei, Feyenoord ataca bastante, mas também deixa. Quando pega um time que também tem um ataque bom, ele costuma tomar bastante contra-ataque. Então, para esse jogo, mais de 1,5 gols. Agora a gente vai para o último jogo aqui da Liga dos Campeões. No meu ver, é o jogo mais equilibrado assim, dos confrontos. A gente teve alguns jogos aí com equilíbrio também, mas esse eu vejo muito, muito, muito equilíbrio entre as duas equipes, entre Mônaco e Benfica. Para a gente já ver aqui os últimos resultados, o Mônaco ele tomou de 4-1 aqui do PSG, fez 4-2, perdeu 3-0, 3-2, 1-0. A gente vê que o Mônaco ele costuma fazer jogos para gols, tem jogos para gols. Benfica 3-2, 3-2, 2-0 no jogo que a Juventus esperava muito mais da Juventus, mas o Benfica fez 2-0. Aqui o Benfica perdeu 3-1. O Benfica perdeu o Barcelona de 5-4. São jogos bem movimentados do Benfica. Para gols. Do Mônaco também. E é um confronto interessante na questão do... Como eu falei no jogo do Bruges. Não adianta esperar. Não adianta ficar... o Mônaco achar que vai decidir em Portugal. Então o Benfica segurar o jogo para decidir em casa. É um jogo que os times têm que ir para cima. Tem que buscar a vitória. Não adianta ficar esperando. É um formato novo de Champions, mas já é uma parte de mata-mata. Então os times têm que buscar a vitória, têm que atacar e têm que marcar gols. Para esse jogo, uma ótima sugestão. Gosto muito, muito, muito mesmo. É do mais de 1,5 gols. 1,20, 1,23. Tá variando, essa odd pode variar um pouco mais, mas é uma opção de gols que eu gosto. Desse mais de 1,5. Num jogo equilibrado como esse, entre Mônaco e Benfica. Clássico carioca, Flamengo e Botafogo. Tudo para ser um jogão, jogão. A gente já vai de cara aqui, como é um campeonato de pontos, né? Então a gente vai já para a classificação, né? Então a classificação aqui a gente tem Flamengo em segundo lugar. Vencendo já se garante, né? Como classificado. O Flamengo, ele na verdade se garante não, mas dá um passo muito importante. O Flamengo vem de vitórias seguidas, empate 0-0 com o Fluminense, onde a gente esperava muito, muito do Flamengo e não teve esse muito do Flamengo aí, né? O Botafogo, no último jogo, a gente esperava muito do Botafogo também, e contra o Madureira, se não me engano, foi Madureira. E o Botafogo perdeu num jogo que o Botafogo estava totalmente perdido dentro de campo. Mal armado, mal organizado, não tinha posição. No final do jogo encheu de atacante, acabou tomando o segundo gol. Então o jogo, o Botafogo estava totalmente perdido dentro de campo. Mas não é um jogo assim tão para a gente levar em consideração, já que o time vai ser outro, né? Nos últimos jogos, a gente vê que o Flamengo sempre movimentando com gols, tirando esse 0-0 do Fluminense, que foi um jogo bem ruim. O Fluminense inspirou muito o Flamengo não atacou tanto. E os jogos do Botafogo, a gente vê que jogos também com característica de gols. Certo é que o Botafogo perdeu para o Nova Iguaçu, venceu o Nova Iguaçu apenas de 1-0. Nos últimos confrontos entre as equipes, a gente tem aqui 3-1 Flamengo, 4-1 Botafogo, 2-0, 1-0 Flamengo, 2-1 Flamengo.
A característica de gols é muito grande, tirando esse 1x0 aqui pelo Carioca. Então, no meu ver, essa partida chama muito para gols. O Botafogo precisa vencer para voltar a ficar entre os primeiros. O Flamengo precisa vencer para se garantir um pouco mais como classificado. Então, tá pagando até legal para o Flamengo vencer aqui no 95. Então, mas na característica de gols, 1,42. O bom dos times brasileiros são esses. 1,5, 1,42. Se for pegar 1,5 da Liga dos Campeões, apesar de ser times bem característicos para gols, você pega 1,15, 1,20, 1,25. Olha só o time brasileiro, 1,42. Que odd maravilhosa para 1,5 gols nesse jogo. Então, Flamengo e Botafogo, a gente vai de mais de 1,5 gols. Essa odd maravilhosa aí de 1,42. Agora a gente tem outro clássico aqui, agora o clássico paulista, né? Corinthians e Santos. Depay, Neymar, vai ser um jogaço, vai ser um jogão de bola. A odd aqui do Corinthians tá baixa, né? Um jogo um pouco mais equilibrado. A gente já vai aqui na classificação do Paulista, a gente vê como que anda as coisas lá em São Paulo, né? A gente vê aqui o Corinthians no geral, isso aqui é a classificação geral, né? No geral, o Corinthians é o primeiro colocado, né? Sequência muito boa. Tem um empate aqui contra o Palmeiras, que foi no clássico, o resto a gente tem vitórias. O Santos está em 10º no geral, mas o geral não conta, né? O que conta é o grupo. Corinthians primeiro no seu grupo, Santos em 3º no seu grupo. Santos precisa vencer no jogo, porque tem Bragantino em último ainda. Então a gente tem dois times aqui que seriam favoritos para estar passando, classificando, que é o Santos e o Bragantino, e eles estão fora dessa fase de classificação, apesar do Campeonato Paulista ser bem maluco a forma de disputar. Mas o Santos precisa vencer, a pontuação aqui é pouca, mas o Santos precisa vencer, e o Corinthians está bem tranquilo aqui com a classificação, já está até bem encaminhado. Vai ser um jogo bom, onde que o Santos vai ter que ir para cima e o Corinthians vai aproveitar todos os espaços que o Santos der e para poder estar marcando, né? Para esse jogo eu vejo muita boa opção também, a opção de gols, né? Como a gente viu lá no clássico carioca. Aqui por questão do Santos ter que atacar bastante e o Corinthians aproveitar as oportunidades que o Santos deixar dentro de campo. 1,5 tá pagando 1,36, 1,40 tá pagando legal, vale a pena. Então, para esse clássico paulista aí, a gente vai de mais de 1,5 gols.